Então, dentre os tumores astrocitários, nós vamos iniciar com astrocitoma difuso ou de baixo grau, grau 2, assim denominado pelo caráter infiltrativo do tumor em relação ao tecido nervoso, pela sua má delimitação em relação ao tecido nervoso. Esse astrocitoma difuso, ele já foi no passado um dos tumores mais frequentes em termos de diagnóstico, do sistema nervoso. Então a gente tem aqui um quadro, uma evolução proposta pelo Burger em 1902, que é um neuropatologista americano. Então, até de 1930 a 1980, os dois grandes diagnósticos dos tumores astrocitais oligodendrogliais eram o astrocitoma grau 2 e o oligodendroglioma. Na década de 1980 foram então conhecidos outros dois tipos, o neurocitoma central e o tumor neuroepitelial desembrioplásico, que passaram então a ser diagnosticados. E desta época então o diagnóstico oligodendroglioma também começou a se tornar um pouco mais frequente, quer dizer, o cuidado ao dar este diagnóstico. Então houve assim, um pequeno aumento na frequência dos oligodendrogliomas, que é o melhor conhecimento das particularidades microscópicas desse tumor. Já a partir de 1995, começou assim pelo melhor conhecimento do oligodendroglioma, de sua biologia molecular, a preocupação de fazer um diagnóstico o mais correto possível, levando-se em conta também a quimiosensibilidade dos oligodendrogliomas e o melhor conhecimento do neurocitoma central e do tumor neuroepitelial desembrioplásico. Então, esses diagnósticos passaram a se tornar também um pouco mais frequentes e houve uma redução drástica, como mostra a figura, no diagnóstico de astrocitoma difuso. Quer dizer, muitos diagnósticos de astrocitoma difuso ou grau 2 no passado, na realidade, ou eram oligodendrogliomas ou tumor neuroepitelial desembrioplásico, embora seja um tumor raro, de vez em quando ele pode se assemelhar ao astrocitoma, ou então do neurocitoma central, que às vezes era diagnosticado como oligodendroglioma. Então o Burger fez essa simulação. Ele admitiu que mais ou menos em 2005 o diagnóstico de oligodendroglioma passaria a ser mais ainda feito, em termos de frequência, o neurocitoma central e o tumor neuroepitelial desembrioplásico. O diagnóstico de astrocitoma difuso quase que desapareceria das casuísticas dos neuropatologistas, porque grande parte do que se diagnosticava até então como astrocitoma difuso ou de baixo grau, na realidade, ou eram oligodendrogliomas, principalmente, ou então, com a frequência menor, poderiam ser ou tumor neuroepitelial desembrioplásico, aqui representado em azul, ou então, em vez de neurocitoma central. Então, é claro que é uma proposta, assim, uma simulação um pouco exagerada, mas é só para alertar o neuropatologista que antes de dar um diagnóstico de astrocitoma difuso, grau 2, deve ter preocupação de fazer o diagnóstico diferencial principalmente com oligodendroglioma e, com a frequência menor, com tumor neuroepitelial desembrioplásico ou então neurocitoma central. Então essa é a macroscopia usual do astrocitoma difuso, um tumor de baixo grau ou grau 2. Ele se localiza usualmente nos hemisférios cerebrais, então essa área aqui branco-acenta ou branco-acinzentada, sólida, mal delimitada em relação ao tecido nervoso normal. Ele expande, ele infiltra as estruturas nas quais ele se situa, tem um pequeno efeito de massa, os tumores menores têm pouco efeito de massa, os maiores têm um efeito um pouco maior. Então a gente vê aqui a má delimitação do tumor em relação ao tecido nervoso normal, localizado aqui nos núcleos da base. Essa seria uma imagem típica, uma ressonância magnética, uma lesão hipointensa em relação ao tecido nervoso, ela não capta contraste. Como a gente vai ver na microscopia, não há proliferação microvascular, e é esse fato, a ausência de proliferação microvascular, a explicação da não captação do contraste, do gadoline. E a gente vê aqui a lesão relativamente bem delimitada, mas existe uma certa imprecisão quanto aos limites dela com o tecido nervoso. Outro exemplo de astrocitoma difuso ou de baixo grau, o tumor aqui ele tem uma parte mais sólida, a gente vê que o córtex cerebral, ao contrário dessa parte de baixo, que está bem acinzentado, típico, aqui o córtex está mais pálido, mais brancacento, e o tumor nessa parte esquerda ele tem assim vários cistos, e esse cisto maior, cistos gelatinosos, que podem também aparecer na macroscopia. Então o tumor ou é sólido com cistos
associados, cistos gelatinosos. Aqui uma outra ressonância magnética no astrocitoma difuso ou de baixo grau. O tumor está localizado aqui na região temporal e insular, uma lesão hipointensa que também não capta contraste. Outro exemplo de astrocitoma difuso de baixo grau, aqui no lobo temporal. A lesão está localizada no córtex substância branca, tem essa cor branco acinzentada, e nesse caso, o que difere da maioria dos casos que a gente observa, a lesão é um pouco mais bem delimitada em relação ao tecido nervoso adjacente. Na ressonância magnética, aqui na sequência FLAIR, às vezes ela mostra bem a delimitação, ela serve bem para delimitar o tumor macroscopicamente. Então, essa área brancacenta no lobo temporal, praticamente sem efeito de massa, caracteriza o astrocitoma difuso ou de baixo grau. Uma outra localização menos frequente em relação à primeira que a gente acabou de assinalar é o astrocitoma difuso do tronco encefálico, e a sede habitual é na ponte. É um alargamento bilateral difuso da ponte, ela fica estufada, expandida, o sulco formado pela artéria basilar fica mais proeminente, a ponte se expande, então a artéria basilar fica afundada no sulco no qual ela se aloja. Aqui o aspecto visto a ressonância magnética, na fase pós-contrastada, a gente vê uma lesão hipointensa, alargando simetricamente a ponte, e a lesão também não capta contraste. Um outro astrocitoma pontino, aqui a gente vê o alargamento bilateral, a expansão bilateral simétrica da ponte, a lesão inclusive infiltra os pedúnculos cerebelares, particularmente aqui o esquerdo. A gente vê um apagamento inclusive do córtex cerebelar nessa região aqui, na parte esquerda, mostrando a infiltração do tumor no pedúnculo cerebelar médio e nesse hemisfério cerebelar esquerdo, e a compressão do quarto ventrículo, reduzida a uma fenda. Então a gente vê como nos outros exemplos que a gente acabou de mostrar, o tumor, nesse caso, ele é sólido, homogêneo, esbranquiçado, não tem necrose, não tem hemorragia. Aqui uma imagem também na ressonância, do astrocitoma difuso da ponte, a lesão hipointensa, o alargamento simétrico bilateral da ponte, a compressão do quarto ventrículo e o aprofundamento do sulco onde se aloja a artéria basilar. Um outro astrocitoma difuso do tronco encefálico, nesse caso localizado no bulbo, nessa metade direita, a lesão é exofítica, ela faz saliência aqui na face externa do cérebro. Então esses exemplos no bulbo podem ser mais circunscritos e fazer saliência na superfície externa cerebral. É a mesma lesão agora seccionada, a gente vê essa metade do bulbo está normal e essa outra metade está expandida, deformada por um tumor brancacento homogêneo, que é um astrocitoma difuso de baixo grau do bulbo. Esse é um astrocitoma do cerebelo mais raro, apenas para mostrar o caráter que dá a expressão difusa. A gente vê um tumor aqui ao nível do verme cerebelar, toda essa parte aqui antero-superior e essa parte dorsal do verme cerebelar está com o córtex apagado, as folhas estão expandidas e uma má delimitação da substância cinzenta em relação à branca. Então mostra a expansão difusa dessa região do verme por um tumor que infiltra difusamente essa região. Então mais uma vez eu afirmo, daí a expressão astrocitoma difuso, porque o crescimento infiltrativo difuso é a principal característica desses tumores, desse tipo de astrocitoma. Bom, o astrocitoma difuso, de acordo com o tipo histológico, ele pode ser subdividido em astrocitoma fibrilar, que de longe é o tipo histológico mais comum, ou seja, são astrócitos chamados fibrilares que constituem a principal população dessas neoplasias. E esse corte histológico mostra então a característica principal do astrocitoma difuso tipo fibrilar. Então são células estreladas, astrócitos que contêm esses prolongamentos delicados. Essa rede fibrilar que aparece aqui são fibras gliais, originadas de prolongamento dessas células astrocitárias. Não tem atipia, ou atipia é de pouca importância, ela é de grau discreto ou moderado no humano.
as células se parecem umas com as outras, não tem figuras de mitose, pode haver áreas mais frouxas, como essa aqui, que as células ficam às vezes separadas por esses espaços claros, que podem inclusive se confluir e formar microcistos. Outro astrocitoma fibrilar, para mostrar as células estreladas, sem atipia, ou com pouca atipia, quer dizer, as células se parecem umas com as outras, os prolongamentos delicados são as fibras gliais, e os vasos sanguíneos são delicados de parede fina, revestidos por uma camada simples de endotélio plano, quer dizer, não há proliferação microvascular, e isso explica, como eu já falei anteriormente, a não captação do contraste, quer dizer, esses vasos mantêm uma barreira hematoencefálica eficaz, o que explica a ausência de captação do contraste. Outro exemplo de astrocitoma fibrilar no médio aumento, para mostrar os astrócitos fibrilares neoplásicos, células com pouco grau de atipia, células estreladas, como já foi demonstrado, e esses microcistos que podem se confluir e formar cistos, inclusive identificados macroscopicamente. Às vezes as células têm um pouquinho mais de atipia, existe uma certa variação do tamanho da forma, células um pouco mais alongadas. Essa rede fibrilar delicada são as fibras gliais, e os vasos são delicados, revestidos por camada única de endotélio plano, como a gente vê aqui e também aqui. Esse slide mostra a infiltração do córtex cerebral, várias células nervosas, essas células maiores que aqui estão, e as células astrocitárias neoplásicas infiltrando, dissociando, separando o tecido nervoso cortical cerebral. Então, o tumor infiltra, expande, mas destrói poucos elementos originais do tecido infiltrado. E os vasos delicados, revestidos por camada única de endotélio achatado plano. Quer dizer, não existe proliferação microvascular, não há figuras de mitose, no astrocitoma de baixo grau ou grau 2. A gente pode fazer coloração para imunistoquímica com uma proteína que não é específica, mas é encontrada principalmente nos astrócitos, que é chamado GFAP. É uma abreviatura de proteína ácida fibrilar glial, ela cora nessa tonalidade amarronzada no citoplasma. Então, os astrocitomas bem diferenciados, de baixo grau, eles têm uma grande formação dessa proteína fibrilar ácida glial, resumidamente GFAP, que cora bem essas células aqui demonstradas. Um outro tipo de astrocitoma difuso, bem menos frequente, é o chamado astrocitoma gemistocítico. Embora ele pode ter um aspecto neuroradiológico semelhante aos demais astrocitomas, em alguns casos isso pode sugerir este diagnóstico. O tumor é cístico, né, com nódulo mural, que capta contraste, como a gente pode ver aqui, com pouco efeito de massa e sem um edema importante na periferia do tumor. O astrocitoma gemistocítico tem esse nome porque essas células é uma palavra alemã que significa um engordamento, vamos dizer assim. Então são células expandidas, grandes, como está sendo mostrado aqui, um citoplasma amplo, eosinófilo, que se cora aqui em rosa, e o núcleo fica deslocado para a periferia da célula. Então essas células são chamadas astrócitos gemistocíticos, e o tumor formado por essas células é chamado por isso mesmo de astrocitoma gemistocítico. E também é um tumor de baixo grau, não há proliferação microvascular. Os vasos são de parede fina, revestidos por camada única de endotélio plano achatado. Aqui é um detalhe, o maior aumento do astrocitoma gemistocítico, para mostrar essas células grandes, com citoplasma amplo, eosinófilo, homogêneo, o núcleo empurrado para a periferia da célula, e aqui uma figura de mitose. Raras figuras de mitose podem ser encontradas em astrocitoma, mas isso é um fenômeno realmente raro.